Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tema desse vídeo hoje é máscaras sociais. Como assim, Vânia? Como que temos máscaras sociais? Gente, no mundo que vivemos hoje, na atualidade, e não é novidade quando você vai estudar todas as civilizações que passaram, existem máscaras sociais que elas precisam ser sustentadas. Então, uma das máscaras sociais que sustentamos hoje em dia, está muito relacionada às redes sociais. Hoje em dia você abre a rede social e você vê pessoas esbanjando vida essa, vida aquela, momento esse, momento aquele. Por trás dos bastidores tem pessoas que estão infelizes, estão sofrendo, a vida está um caos. Então isso está muito relacionado às máscaras sociais que apresentamos. Por quê? E agora eu vou trazer um pouco de reflexão. Porque todas as vezes que a gente está no meio social, no convívio social, a gente tem que assumir uma personalidade X, uma máscara X, um comportamento. Isso você pode observar na sua própria vida. Por exemplo, quando você está em casa, você se comporta de uma forma. E isso sempre foi assim, desde a nossa adolescência, a nossa infância. Na frente dos nossos pais, se comportávamos de uma forma. Quando estávamos sozinhos, éramos pessoas totalmente diferentes. E é normal, a gente sempre, como eu trabalhei em escola, era sempre normal um pai chegar para mim e falar: nossa, mas meu filho não é assim. Em casa ele é totalmente diferente. Na escola a criança era conversadeira, socializava demais, atrapalhava os coleguinhas, obrigava, era birrenta, não se aquietava na sala de aula. Então isso está muito ligado às máscaras sociais que a gente desde a infância aprende a cultivar, aprende a carregar, na verdade, e manter várias máscaras. Mas o foco aqui não é a máscara em si, é trazer uma reflexão para quem você realmente é quando você chega do trabalho, toma um banho, tira a roupa, deita no seu travesseiro. Quem é você nesse momento? Então, quando a gente atenta para as máscaras que a gente precisa sustentar durante um dia inteiro, e chega em casa, você tem que se fazer uma pergunta muito importante. Quem eu sou no íntimo, no meu íntimo? Quem eu sou naquele momento que não tem ninguém olhando? Então você terá a sua resposta. Com a expansão da tecnologia, das redes sociais acessíveis a nós ultimamente, nesse mundo atual que a gente está vivendo, é muito simples você chegar do trabalho, você tomar o seu banho, comer rapidamente ali, e você não tem tempo nem para se alimentar corretamente, né? Sentir os sabores, você só come assistindo algo, vai dormir quando realmente o seu corpo e o seu cérebro não aguenta mais. Então, isso está muito relacionado a essas máscaras sociais que a gente sustenta. E por que que eu estou trazendo essa reflexão agora, gente? Porque é muito cansativo quando a gente tem que sustentar algo que não está na nossa essência. E torna-se essa máscara que a gente sustenta de eu sou um bom funcionário, eu sou um bom pai, eu sou um bom pastor, eu sou uma boa irmã da igreja, eu sou uma boa irmã, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa mãe. Então essas máscaras sociais que a gente adquire durante toda a nossa vida, ela chega a um momento que você não consegue sustentar mais, incomoda você. E naquele momento que o fardo de sustentar essa máscara social, seja ela qual for, quando você não aguenta mais, você começa uma luzinha ser gerada no fim do túnel e você começa a se auto-questionar. E quando você começa a se auto-questionar, isso significa que você deu um passo, um pequeno passo para o seu caminho de evolução.
Porque quando você não tá bem no lugar que você não tá bem na vida que você tá vivendo, aquilo já tá sendo um fardo, aquilo já tá cansativo demais, manter aquela personagem o tempo todo. Aquela personagem de gente boazinha, né? Daquela amiga prestativa, daquela namorada sempre compreensível, daquela esposa que faz tudo pela família, que mantém tudo organizado. Então, quando você se cansa dessa máscara social que você tem que sustentar, que foi imposto pra gente desde sempre, e que você muitas vezes nem teve escolha dessa máscara, que já tá incluso no pacote de reencarnação com a família que você reencarna, quando não faz mais bem para você, já não faz mais sentido, você sempre tem duas escolhas. E quais são essas duas escolhas? Uma, você esquece totalmente a sua essência e continua, esquece totalmente a sua essência e continua a sustentar aquela máscara. E mesmo que sustentar essa máscara esteja lhe adoecendo mentalmente, fisicamente, essa é uma escolha. Você decide sustentar essa máscara. E a segunda opção é entender a origem dessa máscara. Por que que você tem que ser uma boa mãe? Por que que você tem que ser uma boa esposa? Por que que você tem que ser amiga prestativa? Por que que você tem que ser a namorada perfeita e compreensiva? Por que que você tem que ser a boa funcionária? Então, quando você começa a fazer esses questionamentos dessas máscaras sociais que inconsciente ou conscientemente estamos sustentando ali, quando você começa a questionar isso, abre um precedente enorme para você realmente descobrir a sua essência. E isso é muito libertador no sentido de que você, uma vez indo procurar a origem de tudo isso, quando você começa a questionar tudo isso, você se vê diante de duas opções novamente. Uma opção, que são várias opções, mas uma delas é você escolher manter porque aquilo lhe faz bem, ok, tá tudo bem com a sua essência, ou segunda opção, manter porque você quer agradar alguém ou algo, a sociedade, enfim. Então, gente, durante o caminho da evolução, no caminho de expansão de consciência, essas máscaras sociais, elas vão sendo deixadas para trás. Por que que são deixadas para trás? Porque você vai evoluindo. E na medida que você vai evoluindo, aquilo já vai perdendo o sentido para você. Então, um belo dia, no seu caminho da evolução, você entende que, ok, eu não sou uma boa mãe, ok, eu não sou uma boa filha, ok, eu não sou uma boa essa ou aquela, ou isso ou aquilo, e tá tudo bem, eu sou assim. Embora que essa escolha desagrade pessoas, desagrade famílias, desagrade chefes, desagrade todo o seu convívio social. Mas isso não importa mais para você, porque você definitivamente está vivendo aquilo que você realmente é. E agora eu quero compartilhar com vocês algo que realmente aconteceu comigo, porque eu trago sempre os exemplos para cá, eu me incluo nos exemplos porque eu acho bem válido, né? Porque eu estava lá, eu vi e vivi, então eu sou testemunha. Quando eu vivia na minha antiga cidade, eu trabalhava na educação, então eu queria ser a pessoa formada com ensino superior, a pessoa culta, ou a pessoa isso, ou a pessoa aquilo, né? A pessoa bem-sucedida. E quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade de ser quem eu realmente era. E comecei todo um processo de transformação e isso me fez bem. Me fez bem porque eu não tinha mais amigos, eu não tinha familiares da vida antiga que eu vivia, né? Porque quando eu olho para trás, eu tenho lembranças de coisas que eu vivi, de situações que eu vivi, de pessoas que conheci, mas eu me comportava de uma outra forma, dava importância para coisas que não tinham importância. Então,
Uma das coisas que eu me importei e me importava na época era muito rede social. Então eu seguia, inclusive, gente, eu fiz até um outro Instagram, porque o Instagram antigo eu me importava, tinha todas essas celebridades, influencers digitais que eu seguia, era muito relacionado a status, a festa, a bebida, viagens, toda aquela ostentação que parou de fazer sentido para mim. Então eu comecei a entender que um dos aprendizados que eu tive durante essa minha jornada foi que você ser próspero não é você estar esbanjando uma vida de status, né? De dinheiro, de viagens, de carro, carrão. Então, isso parou de fazer sentido para mim. E quando parou de fazer sentido para mim, eu entendi a minha real essência. Então, a gente até aprende mais sobre o universo nesse sentido, sobre as leis da atração, sobre co-criar bem, né? Porque muitas vezes a gente entra no caminho de expansão de consciência tentando co-criar algo, mas a gente está tentando co-criar algo em cima de uma crença, de um paradigma que perde o sentido para você. Ou seja, eu queria ter uma condição financeira maravilhosa para poder mostrar para as pessoas que eu estava bem financeiramente, né? Que eu estava num carrão do ano, que eu estava nisso. Então é muito sobre você descobrir a real importância das coisas que realmente fazem sentido para você. Então, quando você deixa de sustentar essas máscaras sociais, o caminho da evolução, de expansão de consciência, torna-se muito mais fácil para você. Só que não é do dia para noite, gente. Para você que começou no caminho de expansão de consciência e está no seu convívio familiar, que você teve a vida inteira, as amizades que você teve a vida inteira, o trabalho que você teve a vida inteira, então isso torna muito mais complicado, muito mais dolorido em si, porque você vai ter que deixar em algum momento de fazer parte daquele ciclo, né? Esse ciclo vai se encerrar para você. Então, se você não estiver preparado conscientemente para essas mudanças, vai gerar um processo de apego muito grande àquela vida que você vivia, àqueles amigos, porque querendo ou não, essas pessoas vão se afastar de você, mudanças vão acontecer. Então, assim, quando você começa a falar o que você realmente pensa, é claro que falar o que realmente pensa não subentende ser grosso ou grosseiro com alguém. É simplesmente dizer um não para aquela sua amiga que sempre pegava roupa sua emprestada e não devolvia. Então, um exemplo, né, gente? É sempre falar um não para um familiar que chega na sua casa sem ser convidado. Então, quando você começa a externar o seu desconforto ou começa a impor limites em pessoas, amigos, enfim, adaptem para a realidade de vocês. Quando você começa a impor limite nesse sentido, com certeza as mudanças vão começar a acontecer. Isso é para tudo na vida. E se você está passando por esse processo de aparentemente a vida está desmoronando nesse processo de expansão de consciência, se apegue na sua espiritualidade, se apegue no seu conhecimento, se apegue em Ho'oponopono, se apegue nos seus mentores espirituais, se apegue nos seus conhecimentos que você já adquiriu, em técnicas que lhe ajudam em elevar sua vibração, porque, gente, isso é consequência natural de evoluir. Então, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, comenta aqui embaixo. E muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo.